Fala turma, tudo bem? Tudo jóia? Olha só, hoje eu tô trazendo aqui pro canal um vídeo muito interessante, de conteúdo muito rico. Hoje a gente vai falar sobre cliente. Não vou ensinar a fazer arte, não vou ensinar a fazer motion nem nada. Hoje a gente vai falar sobre o cliente. Não adianta de nada você saber manusear o Photoshop, fazer artes incríveis e não conseguir vender ela para ninguém, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Para você entender, para você confiar no que eu vou estar te ensinando aqui, eu preciso falar algumas coisas para você antes. Eu tô no mercado há mais ou menos 2 anos e meio, certo? Iniciei a minha carreira dentro da pandemia, larguei a CLT no meio da pandemia, no forte da pandemia, me mantive firme, sólido, sempre escalando o faturamento, sem nunca cair. Hoje eu atendo nicho artístico, eu sou de Santa Catarina, atendo 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Aqui a gente já começa a entrar sobre como conversar com o cliente e tudo mais, porque veja bem, na internet, se a gente pesquisa alguma coisa sobre como conseguir cliente, enfim, aquelas coisas erradas e tal, a gente vai ver lá muitos vídeos que dizem 3 dicas de como conseguir clientes, 3 técnicas de como não sei o que, e etc e tal, né? Só que, mano, vamos ser sinceros, na minha visão, eu não acredito que exista um passo a passo de como conseguir um cliente. É claro que existem sim os princípios e tal, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, só que, mano, não rola essa parada de mecanismo, digamos assim, a gente não é robô. Certo? Deixa eu te explicar isso na prática. Olha só. Eu e você que está aí me assistindo, a gente é 2 pessoas totalmente diferentes. Eu entendo algumas coisas de uma forma, você interpreta algumas informações de outra forma. E, cara, como que um texto vai fazer sentido para você e vai fazer sentido para mim se a gente tem 2 visões diferentes de algumas coisas? Concorda? Então, mano, não funciona essa parada de você ir lá no Word, digitar o seu texto e sair enviando ele para tudo quanto é lado. Certo? Não funciona. Eu, particularmente, como eu falei, eu atendo 3 estados, certo? E eu estou bem confortável aqui na minha cadeira, no meu escritório, então vamos lá. Eu atendo 3 estados. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, todos com culturas e formas de falar diferentes. Então, não faz sentido eu não me moldar a cada cliente, entende? O que eu faço quando eu vou prospectar algum cliente ou um cliente entra em contato comigo? Eu dou uma leve e rápida garimpada no Instagram, nas redes sociais, etc e tal. Vou nas legendas e vejo como ele está escrevendo, como ele está se comunicando, as palavras que ele usa e tudo mais. E a partir daí, eu começo a conversar com o cliente. Muitos dizem, você não deve... Você tem que ser você mesmo. Ótimo, você sim, precisa ser você mesmo. Mas seja você mesmo com posicionamento. Se você chega falando, e aí, mano, e aí, tá ligado? O preço aqui é pá, não sei... Mano, não vai funcionar, cara. Isso não vai trazer autoridade nenhuma. Você tá conversando com um cliente, alguém que tá disposto a gastar dinheiro com você, pagar pelo que você faz, e você vai tratar ele como teu mano. Não faz sentido. Eu tô falando mano aqui, tô conversando com você porque é um papo íntimo, né? Então faz sentido. A gente tá trocando uma ideia aqui, trocando informações, tô trazendo pra você conteúdo, e você tá me assistindo, né? Então faz sentido a gente tá em casa. Quero que você se sinta bem comigo aqui. Então a linguagem que a gente usa, isso a gente tem que levar muito em consideração, muito fortemente. É claro que o tempo vai passando e tudo mais, você vai criando intimidade com o cliente, ele vai sendo teu amigo, e aí sim você começa a ter uma linguagem um pouco mais solta, digamos assim, né? Mas sempre que um cliente me chama, que um cliente entra em contato comigo, eu tento ter postura e posicionamento, que isso vai me trazer autoridade para quando eu falar sobre valor e tudo mais, o cliente confiar em mim, certo? Então tenha confiança, tenha posicionamento e passe autoridade para o cliente. Tá joia? Você precisa entender essas coisas, tá bom? Uma técnica que eu usei lá no começo, como eu falei para você, eu saí da CLT no forte da pandemia. Hoje eu atendo o nicho artístico, casa de shows, bandas e etc e tal. Mas lá na pandemia, isso tudo tava parado, mano. Isso tudo tava fechado, sabe? Então a galera não tava gastando, não tava investindo, existiam as lives e tal, mas tudo em cima de patrocínios e tudo mais. Tudo coisa que, como eu falei agora há pouco, eu entendi o que estava rolando no mercado, sabe? Eu vi o que estava girando, eu identifiquei que as bandas estavam sem tocar, as casas de shows estavam fechadas, mas as lives estavam acontecendo. Só que as lives estavam acontecendo não com dinheiro que as bandas tiravam do próprio bolso, e sim com patrocinadores, investidores e tal, que queriam mostrar sua marca através das lives, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho antes disso ainda. Quando eu saí da CLT, mano, eu conheci um barbeiro, certo? E esse barbeiro, ele me chamou pra fazer um trabalho e tal pra ele.
E o que eu vi na rede social dele? Ele era um cara muito influencer dentro do meio dos barbeiros e tal. Ele dava workshop, estava em São Paulo, em Curitiba, em Santa Catarina, estava em vários lugares palestrando, dando workshop e tudo mais. E eu visualizei uma janela ali, uma porta para mim, digamos assim, sabe? O que eu fiz? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar, eu não vou te tirar dinheiro do bolso nenhum, vou te entregar o material totalmente de graça, mas eu preciso de uma troca. Eu preciso que você me insira nesse mercado dos barbeiros aí. Então, o que eu fiz? Eu entreguei um trabalho para ele, mas de antemão ele me trouxe vários outros clientes que se pagaram pela proposta que eu fiz para eles, entende? Cara, eu atendia muita gente, porque na época ali, na época da pandemia, a galera tava fazendo workshop, tava lançando curso online, enfim, tava aquele vucu-vucu tudo. E o que a gente tem que identificar no mercado? O que tá na moda, digamos assim, né? E naquela época ali, os barbeiros, como é que eu posso dizer? Eles viam um barbeiro fazendo, o outro queria fazer, e aquela coisa lá toda, sabe? Então o que eu fazia? Eu entreguei o trabalho pro barbeiro e não cobrei nada, mas ele, vez ou outra, tava fazendo live comigo, tava fazendo stories falando de mim, tava divulgando o meu perfil, e outros barbeiros que seguiam ele, que frequentavam as palestras dele, os workshops dele, compravam o curso dele, todos vieram falar comigo. Claro que nem todos eu fechei por conta de custo e tudo mais, mas veio muita gente e isso me sustentou durante a pandemia inteira. Aí, depois de um tempo, sim, veio as bandas e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda o que eu fiz? Eu entreguei um trabalho de graça, eu não cobrei nada, mas eu consegui uma propaganda também gratuita. Você entende? Muitas grandes marcas fazem isso. Eu não vou saber falar direito, mas vamos lá. A Gulse faz isso, a Nike faz isso. Você não vê propaganda da Gulse, da Nike, enfim, em televisão aberta. Você vê grandes pessoas, tipo o Neymar, usando ótimas marcas. E o Neymar é o quê? É patrocinado dessa marca, embaixador dessa marca. Então, se você vê o Neymar usando, você tem confiança de comprar um tênis da Nike porque o Neymar tá usando. Entende? É mais ou menos isso. A galera veio conversar comigo, fechar comigo, porque o barbeiro estava fechado comigo, entendeu? É essa persuasão que você tem que identificar, é essa janela que você tem que identificar, e essa proposta você pode inserir no teu dia a dia que vai funcionar muito bem. Entrega de graça através de uma propaganda gratuita do teu próprio negócio. Uma parada que eu faço muito no meu dia a dia, com os clientes que eu atendo e tudo mais, é ter uma intimidade legal com eles, assim, sabe? Deles não entenderem que eles não estão conversando com uma ferramenta, digamos assim, sim com uma pessoa do outro lado. Eu tenho todos como muito amigos meus, sabe? Eles sabem do meu dia a dia, eles sabem dos meus problemas, enfim, então isso é uma transparência, digamos assim, né? Então o que acontece? Quando eu mostro esse lado mais pessoa, mais humano, isso me dá muita credibilidade. Digamos que eu tô com um cliente, eu trato ele como um caixa eletrônico, como uma máquina, certo? O cara vai me pagar, vai me pedir o trabalho, eu vou entregar e tudo mais. A hora que eu for falar para ele, eu preciso de um aumento, eu tô aumentando meus valores e tudo mais, o cara não vai entender o porquê que você tá fazendo isso. Se lá atrás você fechou com ele por tanto, e agora você quer aumentar para tanto. Então o que acontece? Quando você tem transparência no que você fala, quando você mostra o teu dia a dia nas redes sociais, o passo a passo do que você está conquistando, dos dias que você tira para estudar, dos finais de semana que você vira trabalhando, dos investimentos que você faz no teu setup, no teu computador, isso vai trazendo autoridade para você. Então o que acontece? Quando você mostra tudo isso, o cliente vai identificar, pô, o cara lá, o John, ele é dedicado, ele não tá para brincadeira, sabe? Ele tá investindo, ele tá estudando, ele tá buscando conhecimento. Então, cara, a hora que eu vou pedir aumento, não, vou aumentar o meu trabalho, eles sabem o porquê, sabe? Até outro dia eu fiz isso e um cliente questionou, pô, mas tem gente que faz não sei o que por esse preço, eu mesmo talvez fazer, e por que você está cobrando tudo esse preço, não sei o que. Falei, mano, compra um computador de 12 mil reais, que é o computador que eu tenho hoje, que ele vale hoje, que eu te ensino a fazer, beleza? Ele falou 12 mil reais, eu falei, isso mesmo, eu preciso de um computador de 12 mil reais para fazer rodar todos os meus programas e entregar o trabalho para você em tempo rápido, sabe? Que eu preciso fazer rodar. Aí o cara falou, pô, mas se tem 12 mil, eu imagino que ele tenha pensado isso, que depois ele aceitou minha proposta, se tem 12 mil investido, tem isso, tem aquilo e tudo mais, eu prefiro pagar um valor X por mês, não precisar investir 12 mil e ter que aprender e perder tempo, você entende? A importância de mostrar a tua evolução, teu dia a dia. Eu fiz uma coisa muito errada lá no começo. Não que eu tinha vergonha de mostrar o meu
o meu dia a dia, porque eu não tinha um escritório, eu não tinha um computador bom, mas como é que eu posso dizer? Eu deixei muito oculto essa parada, sabe? Hoje a galera que chega já vê eu com um escritório montado, um computador ótimo, uma cartela de cliente cheia, enfim, identifica tudo isso, sabe? Só que, cara, eu precisava ter em mãos provas sociais do que eu era e como eu tô hoje, de como eu tava e como eu tô hoje, entende? Isso ia trazer muita autoridade, a galera ia valorizar muito o que sabe do processo que eu passei para chegar até aqui. Eu tenho clientes comigo que faz 2 anos mais ou menos que estão comigo. Então, esses já identificam o processo, o crescimento e tudo mais. Mas os que estão chegando, não. Só que, por outro lado, como eu tenho bons clientes, eu consigo capturar eles e engajar com eles e fechar com eles por conta da cartela que eu tenho hoje. Sabe? Isso me traz muita autoridade. Então, mostre o teu dia a dia, mostre o teu passo a passo, faz stories com a família, isso te traz autoridade, mostra que você não é um moleque, se você não tem família, não tem família, que eu digo esposa, filho, enfim, faz stories, cara, com teu pai, com tua mãe, seja o que for, mas mostra o teu dia a dia. Você é um ser humano e do outro lado desse teu celular, do outro lado do Instagram, do WhatsApp, tem outra pessoa que vai se conectar com você. Redes sociais. O posicionamento nas redes sociais é muito, muito importante. Só que o que acontece, meu irmão? Hoje, foi um erro meu também, vou ser bem franco com você. Quando eu comecei no designer, eu comecei a seguir a galera que vendia curso, correto? Enfim, a galera que vendia curso ali e tal. Então, o que eles faziam dentro das redes sociais deles? Eles traziam conteúdo para designer. Dica de como recortar, dica de como fazer uma ambientação, dica disso, dica daquilo. E eu, por eles fazer isso, eu comecei a fazer a mesma coisa. 3 dicas disso, 3 dicas daquilo, etc e tal. Só que o que eu não consegui assimilar? Que eu estava buscando cliente. Cliente donos de estabelecimentos, empreendedores. E não designers, entende? Então, cara, o que eu posso falar para você com isso? Cuida no conteúdo que você está fazendo, nas referências que você está tendo. Certo? Se você iniciou no mercado hoje e a tua finalidade é o cliente e não o designer, não cria conteúdo para designer. Faz uma coisa ou outra, porque isso traz sim autoridade para você, que a galera, o próprio cliente pode ver que você tem autoridade nisso e você sabe fazer a parada. Mas, mano, foca no cliente. Foca nele, não no designer. O designer hoje ele não vai te trazer dinheiro nenhum. Não é ele que vai girar o número na tua conta bancária, não. E sim o cliente. Lá na frente, claro, se você um dia for lançar curso, for um professor, enfim, aí sim, aí é outra persona, é outro cliente, o designer vai virar o teu cliente, certo? Mas, cara, se você tem como finalidade, o teu cliente foca nele, traz dicas de engajamento no Instagram, traz dicas de como postar, de legendas, enfim, e posta os trabalhos que você entrega, certo? Posta, cara. Por mais que muitas vezes eu já deixei de postar trabalhos que eu não gostei de ter feito, porque o cliente... Eu fiz de uma forma, o cliente pediu de outra, e como o cliente que aprovou, eu não gostei, eu não postava. Mas, mano, isso é preconceito da gente, sabe? Porque se o cliente aprovou, é porque tá ótimo, mano. Sabe? A arte, é como eu costumo dizer, a arte massa, a arte top não é aquela que eu acho, é aquela que o cliente aprova. E se ele aprovou, é porque tem mais gente que vai aprovar e vai se identificar e vai gostar e vai querer contratar. Então, poste os trabalhos. O que eu posso dizer para você? Poste os trabalhos, marque o cliente que você atendeu e reposte marcando o cliente que você atendeu, porque ele vai repostar. E quando ele reposta, a galera vai ver o teu nome lá em cima, eles vão clicar ou vão te seguir ou vão te chamar para fazer alguma coisa, enfim, é aquele gatilho da correnteza, entende? Então, cara, faça isso, valorize do cliente, porque, mano, olha só, eu vou falando que vai me vindo um monte de coisa na cabeça. Veja bem, tem gente que, como é que eu posso dizer para você, tem medo de postar a arte que fez pro cliente e o cliente achar ruim. Só que você não gostaria de ter o teu trabalho replicado em outra rede social? Alguém divulgando o teu perfil em outra rede social? Isso é ótimo. E o cliente vai amar que você vai estar fazendo isso. Porque além de você postar o trabalho dele, você vai estar marcando ele dizendo atendi o cliente e tal, assim, assado, papapá. Entendeu? Então faça isso, que isso vai te trazer autoridade, vai ajudar muito na prospecção. Lembra que eu falei que não existe passo a passo para você conseguir um cliente? Porque como a gente já conversou, somos pessoas e não máquinas, que a gente aperta um botão e alguma coisa acontece. Mas existe sim alguns princípios que você deve levar em consideração. Pessoas confiam em pessoas, correto? Então vamos lá. Eu atendo um cliente que tem um grande nome no mercado. Esse cliente tem uma boa visualização, esse cliente tem
enfim, é um bom cliente, um cliente grande no mercado, correto? Esse cliente, sem dúvida nenhuma, ele tem muita autoridade no que ele fala, no que ele faz, porque ele chegou onde ele chegou, porque ele é o que ele é, entendeu? Então, cara, esses clientes você tem que identificar e pedir provas sociais. Provas sociais é o quê? Pedir um vídeo falando do... Cara, ó, faz um vídeo falando do meu trabalho, se você puder, na humildade, tal, fala aí, indica o perfil, etc e tal. Essas provas sociais, cara, é matadora, mano. Se existe uma dica que eu posso dar pra você, seria isso. Peça provas sociais. Isso é ótimo. Você vê outra pessoa falando de um negócio, isso quer dizer que o negócio é bom, porque as pessoas estão falando desse negócio. Concorda? Então, mano, peça prova social, que isso é infalível e vai te trazer autoridade, vai te trazer mais clientes e as pessoas vão confiar ainda mais em você. Então, se você chegou até aqui, se você pegou teu caderno, anotou tudo aí e colocou em prática, começa a colocar em prática, não adianta você ficar maratonando o YouTube e não fazer nada, você precisa se mover em direção daquilo que você quer. Cara, se inscreva no canal, deixa o teu like, o teu comentário. Daqui a pouco, se você começar a aplicar isso que eu falei, vem aqui, comenta, me conta se deu certo, se não deu, o que a gente poderia ajustar e fazer junto. Me siga lá no Instagram, John Art Design, e vamos trocar uma ideia no direct. Eu tenho muito contato, muita conversa com a galera aqui do YouTube que me chama lá pedindo material, dica, etc e tal. Trato todo mundo com muito carinho. Então, mano, deixa o comentário, se inscreva no canal e sem dúvida nenhuma eu vou trazer muito mais vídeos disso aqui, beleza? Se você quiser deixar sugestão nos comentários, deixa aí, porque isso é ótimo. A gente criar um conteúdo é difícil, a gente achar um conteúdo que seja de fato rico, né? Hoje tem muito conteúdo bom, mas você tem que pagar por ele, né? Então eu tô pedindo para você, deixa aí qual é a tua dor, o que você queria ouvir, o que você queria aprender, que eu vou buscar e vou trazer para você, beleza, galera? Um grande abraço, já se inscreveu, já deixou o like? Então beleza, agora a gente pode ir pro próximo. Grande abraço, valeu!